Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, né? Todas as quartas-feiras, para a gente aprender um pouco mais, melhorar um pouco mais. Queria dar um recadinho. A gente, né, desta vez é o mês de dezembro, as cestas básicas vão ser finalizadas agora essa semana, porque a entrega é sempre no segundo sábado, né, do mês. A gente está com algumas coisinhas que estão, né, necessitando mais, que estão mais em faltas, que é o leite em pó, o arroz, o óleo, o açúcar e o macarrão. Então, quem puder ajudar, a gente agradece bastante. Vamos agora nos tranquilizar, pacificar, entrar em contato com o alto, com os nossos amigos, que já prepararam esta casa para a nossa chegada hoje. Sentir esse amor no ar, esse carinho, essa doçura, envolvendo a cada um de nós. E vamos, da nossa parte, nos abrir para o aprendizado, para o amor, buscando sempre um caminho da nossa melhora pessoal, da nossa evolução. E nesta harmonia, nesta paz, agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade de estar aqui, ao nosso Mestre por todos os ensinamentos, e a todos aqueles que, de alguma maneira, estiveram aqui no planeta e nos trouxeram algo que nos despertaram para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Recebemos agora com carinho a Maria Helena, sempre com uma ótima palestra. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, né? Que, como disse bem a Cristina, sempre nos recebe de braços abertos. E para nós é muito gratificante estar aqui. Vamos também dar boa tarde aos nossos companheiros da internet. E vamos ao nosso estudo da tarde de hoje. É do livro Cartas do Coração, de Chico Xavier, e Psicografia de Espíritos Diversos. O texto que nós vamos estudar é a segunda milha da Psicografia de Emmanuel. O texto começa com Mateus, capítulo 5, versículo 41, que diz o seguinte: E se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Então, vocês vejam que tem um verbo aqui no contexto bem forte. Te obrigar. Você não vai de livre e espontânea vontade. Lembrando que quando as pessoas... Nós nunca somos obrigados a fazer nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas há determinadas obrigações pelas quais nós não podemos fugir. Então, Jesus foi bem claro. Se te obrigarem a caminhar uma milha, vai com ele mais 2. Nesse minúsculo trecho do Evangelho, Jesus nos propiciou um dos mais relevantes ensinamentos no campo da tolerância. Enquanto no remoto passado, o nosso profeta Moisés pregou o odioso olho por olho, dente por dente, prática essa que não dava nenhuma margem à reconciliação. Você tinha, dava inclusive a muita vingança entre os adversários. Jesus, no seu evangelho, além de pregar a nós o amor ao próximo, ele nos recomendou a necessidade que nós temos de caminhar a segunda milha com o nosso desafeto. No decurso dessas milhas, a qual muita coisa poderá acontecer. Nós teremos mais tempo
enquanto nós estamos percorrendo essa segunda milha, tempo para meditar, tempo para executar a paciência e, principalmente, a tolerância e a fraternidade. Com aquele que nos obrigar a caminhar uma milha, nós devemos ir com ele, como esclarece Jesus, mais uma. Então nós vamos pensar, puxa vida, caminhar uma milha, caminhar mais uma, é muita coisa, né? Já caminhei uma, mais uma, o que me espera pela frente? Porque disse Jesus nos esclarece. Isso por quê? Se nós caminharmos a primeira milha, nós vamos obrigados. Você é obrigado a caminhar a primeira milha. Agora, a segunda milha, como o próprio Jesus disse, caminhe a segunda. É uma opção. E é bem possível que, ao nós começarmos a caminhar essa segunda milha, nós vamos dialogar com quem nós estamos caminhando do nosso lado, vamos solucionar algumas pendências, vamos apagar algumas dívidas, se é que as temos, e vamos seguindo para o caminho do bem. É na segunda milha, não na primeira, que nós vamos começar a construir uma pessoa melhor. Na primeira, nós estamos pagando dívida. Nós somos obrigados a segui-la. Então, nós vamos indo para a segunda com mais paciência, com mais generosidade. A primeira milha de Jesus é a milha do dever, porque você está sendo obrigado a fazê-la. É da obrigação. É a milha em que a criatura faz aquilo que ela pode dentro do seu estado evolutivo, o que é melhor para ela. Quando a pessoa cumpre exatamente aquilo que foi pedido, nada além disso, ela está cumprindo a primeira milha. Então, quando nós fazemos as nossas obrigações, a gente acabou, encerrou, não precisa fazer mais nada, nós fizemos a primeira milha. E onde vai ficar a segunda milha? Esse comportamento que nós temos, que a criatura humana costuma ter, permanece numa certa posição que não se altera. Não altera nada para melhor. Eu fiz a primeira milha, cumpri a minha obrigação e parei por aí mesmo. Ou seja, nessa primeira etapa, muitas vezes nós convivemos com uma pessoa com tolerância e compreensão. Será na primeira milha? Não. Nós vivemos nem por obrigação. Eu tenho que estar com ela, mas não vejo a hora de me ver livre daquilo. Não vejo a hora de tirar aquele fardo da minha vida. Quando se faz as milhas penosamente, as coisas pesadas, é bom, nós estamos fazendo. Mas, entretanto, não é perfeito. A gente faz porque tem que fazer. Muitas vezes, se nós pararmos e pensarmos, quanta coisa a gente faz que não queria fazer. E é obrigado. Quando a gente se livra daquilo, a gente tira um piano das costas. É um alívio, fiquei livre daquilo tudo. O mesmo se diz quando nós carregamos uma grande cruz. Sabemos que cada um carrega a sua cruz e que Jesus mesmo diz que ninguém carrega a cruz, a sua cruz, o peso que não pode suportar. Mas nós carregamos reclamando, mas não é perfeito, porque nós não fizemos de livre e espontânea vontade. Só quando nós conseguimos executar com leveza as coisas pesadas, as vicissitudes que o dia a dia, que a vida nos apresenta, é que nós teremos um jugo um pouquinho mais leve. Então, o jugo vai ser leve de acordo com nossa postura, com a nossa elevação. As milhas às quais Jesus se referia são aquelas da nossa jornada, do nosso dia a dia, e principalmente da nossa jornada espiritual, que é aquela que nos vai levar gradativamente ao nosso processo de elevação. Nos relacionamentos mais próximos que nós temos, nós devemos sempre aprender a ceder. Agora, não é fácil ceder, né? Muitas vezes a gente dá a cara para bater,
Mas a gente não tem muita vontade de dar, não. Nós estamos dentro da doutrina, aprendendo, nós temos que ceder, mas principalmente eu acho que é muito difícil nós cedermos quando nós temos certeza que nós temos razão. Então, vamos dar um exemplo assim bem pitoresco, né? Nós, mulheres dentro de casa, você faz uma comida, você caprichou, mas tem dia que o negócio não saiu 100%. Então, já você vai dizer, mas a comida não está boa. Ah, realmente, a comida hoje não saiu boa. A gente não cede, imagine. Trabalhei tanto, saí, já trabalhei, já dei aula, já corrigi caderno, já preparei tudo. E por causa de um bife mal passado, eu sou obrigada a ceder, a gente não cede. Então, quando nós não cedemos, nós não estamos ajudando ao próximo. Então, nós vamos criar, nessa falta de compreensão, um clima, muitas vezes, nada amistoso, né? Então, o que acontece? E nós sabemos, dentro do nosso aprendizado da doutrina espírita, que é primordial a compreensão e a paciência. Só que nós costumamos perder muito a paciência. E como diz o nosso amigo Divaldo, ninguém perde aquilo que não tem. Então, a paciência nós não perdemos, nós não temos paciência, não temos mesmo, né? Vamos ver, por exemplo, como exemplo, como tudo na nossa vida tem a sua etapa. Como nós nos tornamos avós, como nós temos paciência com as nossas crianças. E muitas vezes, quando com seus pais, como os pais, nós não tivemos tanta paciência. Por quê? Porque nós chegamos a um nível, a um estágio, a uma idade, onde a compreensão e a sabedoria se faz mais presente. Então, jamais nós vamos encontrar um avô que não tenha paciência com o neto. Quebrou um copo, não faz mal. Tanto tempo que tinha esse copo, tá precisando trocar os copos da casa. Sempre nós temos uma desculpa. Escreveu na parede. Que bonitinho, não encontrou outro lugar para escrever, um lápis, nada. Então, nós somos bem compreensivos. E vamos começar a caminhar com os nossos netos a nossa segunda milha, onde nós aplicamos o nosso aprendizado da paciência e da compreensão. Jamais conseguiremos, segundo o texto de Emmanuel, que nós estamos baseados no estudo de hoje, nós jamais conseguiremos regenerar um criminoso, diz no texto, se nós o atormentarmos no campo íntimo, com chibatadas verbais. Não somente o criminoso, a qualquer pessoa nós jamais conseguiremos regenerar se nós ficarmos todo dia batendo naquela mesma tecla, né? Não é com imposição que nós conseguiremos corrigir. Diz o texto ainda, devemos sempre retribuir o mal com o bem, lembrando que o exemplo é essencial. E é através do exemplo que nós colheremos os bons frutos. Isso não há necessidade de Emmanuel frisar, mas não tem necessidade sim de frisar, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. É doando, diz Emmanuel, ao outro, aquele, principalmente quando você doa para alguém que não espera, com um gesto de desprendimento, é que você consegue mudar o seu relacionamento para melhor. É quando você consegue caminhar a segunda milha. Conosco mesmo, no combate às imperfeições, nós não podemos esmorecer, porque nós somos sempre obrigados a andar a segunda milha. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nós encontramos qual é o caminho para a segunda milha. E é a qual resposta dos nossos espíritos, amigos, eles nos dizem que é a nossa transformação, que é a transformação do sujeito, com a sua mudança, que ele consegue caminhar a segunda milha. É a frase célebre de Sócrates, né? Conhece-te
a ti mesmo. Então, quando nós começamos a nos conhecer, ver as nossas falhas, os nossos defeitos, e nós, com livre e espontânea vontade, sem obrigação nenhuma, resolvermos mudar, nós estamos começando a caminhar a segunda milha. A segunda milha é a doação de tudo, aquilo que não é obrigatório. A primeira milha, como o próprio Jesus diz, a primeira milha, se alguém te obrigar a caminhar a primeira milha, caminha a segunda. A primeira te obrigaram, a segunda não. Então, na segunda milha, é onde nós vamos dar o nosso gesto de desprendimento. É ir na segunda milha, além do caminho exigido. Na segunda milha, é ir principalmente junto daqueles nossos companheiros mais intolerantes, mais difíceis, mais exigentes, o que não é fácil. Então, nós vamos dizer, a primeira milha, acho que é mais fácil, né? Eu estou indo, obrigado, então eu me livro dele. Não, a segunda milha muitas vezes é mais difícil, porque você vai aprender a caminhar com a pessoa difícil, com a pessoa exigente, com a pessoa intolerante. E muitas vezes você vai caminhar a segunda milha com desafeto. É indispensável que nós marchemos em companhia, principalmente de todos aqueles que lutam e que choram, a fim de que nós possamos ampará-los com eficiência. Nós caminhamos quantas milhas forem necessárias. Não vamos nos prender à segunda milha. Seja quantas milhas forem necessárias, caminhemos com amor, com paciência, com toleração. Aos nossos desafetos, quem de nós não os tem, né? Às vezes a gente não pensa que não tem, e você fica sabendo que tem alguém lá no fundinho que não te simpatiza muito com você. O que é normal, nós também muitas vezes não simpatizamos com todos, né? Então, aos nossos desafetos, nós vamos dar as milhas da oração. Não esperemos, contudo, que mesmo assim eles possam mudar, mas nós possamos vê-los como irmãos, se torna muito mais fácil a caminhada. Entretanto, não basta concordarmos com quem se desvencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, é preciso confraternizar com o próximo, como explica bem uma historinha que esclarece o que vem a ser o resultado da segunda milha. Não sei se vocês se lembram, eu fiquei mais ciente agora, estudando o texto que nós iríamos estudar juntos, que era comum na antiga Roma, os romanos fazerem longas viagens a pé. E eles carregavam pesadas bagagens. Mas, lembrando que os romanos dominavam, né? Eles dominavam principalmente os judeus. E os romanos, qual fosse o posto militar que ele exercesse, desde o mais alto grau ao mais simples, o romano, desde que ele fosse soldado romano, ele tinha o poder de mandar. Então, ele tinha a autoridade suprema. Então, era comum, sempre que um romano fosse viajar, mesmo que o judeu tivesse ocupado nas suas tarefas, ele era obrigado a carregar a bagagem do romano aonde é que ele fosse. Então, querendo ou não, era uma obrigação. E se não fosse, nós sabemos que eles eram castigados. Todavia, eles eram obrigados a carregar a bagagem só 1 milha. Ou seja, 1000 passos, ou aproximadamente 1.478 metros. Ou seja, quase 1,5 km. Você imagina você pegar uma Castelo Branco aí, 1,5 km, carregando um fardo pesado. Isso, meus amigos, era a lei. Ninguém escapava. O judeu era realmente obrigado a fazer essa caminhada. E havia um jovem chamado Rubem, judeu, que morava na Palestina, e ele gostava muito de ficar sentado na encruzilhada,
fascinado com os viajantes que passavam carregando a bagagem. Ele estava lá sentadinho, ninguém se incomodava com ele, como judeu, ninguém nunca parou, já estava no meio do caminho, ninguém nunca parou para que ele carregasse a bagagem. Ele estava assim, bem, com a cabeça viajando, apreciando a paisagem, quando, de repente, uma pessoa se aproximou dele com a bagagem. Ele pensou, meu Deus, eu conheço essa pessoa? Quem é? Ficou todo assustado. E ele, para seu espanto, viu que era um romano, que não estava com ninguém acompanhando na caminhada, que parou justamente na encruzilhada para descansar. Logo o pensamento dele com raiva. Pronto, já fez a mente dele já foi longe. Eu vou ter que acompanhar esse homem. Mas ele ficou quietinho, não deixou que o romano percebesse. Como nós sabemos que a força do pensamento é grande, automaticamente, se ele já pensou, vai me acompanhar, já fez a tela mental, já emanou o pensamento, o que aconteceu? O romano, de repente, virou-se para ele e ele foi obrigado a carregar a bagagem do romano. Muito a contragosto, sem retocar por nada, porque era uma ordem, era uma lei, ele não queria ser castigado. Ele começou a caminhada. E era costume eles irem contando os seus passos. 1, 2, 3, até chegou no 1000, estancou, já cumpri a minha missão. E o Rubem foi caminhando, mas nesse início, logo depois de um certo trecho que ele caminhou, ele lembrou-se de Jesus. Como foi se lembrar de Jesus? É que numa dessas pairagens deles, que ele gostava de apreciar a paisagem, um dia ele parou e viu no alto de um monte Jesus falando para uma enorme multidão. E como sempre, todos nós, nas nossas encarnações lá de Jesus, se nós sabemos se nós estivemos lá jogando pedra na cruz, como a gente costuma dizer, né? Ele ficou encantado com as palavras de Jesus e viu que Jesus estava esclarecendo toda aquela multidão que o ouviam, a necessidade de caminhar a segunda milha. Então, por coincidência, Jesus explicava aos seus discípulos, a todos que o acompanhavam, a necessidade de se fazer a segunda milha. Rubem foi seguindo a sua caminhada com o romano, sem se preocupar com ele. Nem com o peso da bagagem, que a essas alturas já se tornou mais leve, o fardo se tornou mais leve. De repente, o romano parou, porque não só o judeu contava os 1000 passos, mas o romano também queria conferir. De repente, assim, cheguei. Não chegou, estão faltando 100 passos. Então, o romano parou e disse a ele, bom, nós já chegamos no nosso tempo. Por que você está continuando a caminhar? Aí, o Rubem explicou a ele que havia ouvido a pregação de Jesus e que Jesus esclarecia que durante a primeira milha eles iriam caminhar com o inimigo. E na segunda milha ele iria caminhar com o amigo. Então, ele gostaria de caminhar a segunda milha para ele ganhar um amigo, que no caso era o romano. O romano ficou assim, muito admirado e compreendeu a lição de Jesus, a grande lição do Mestre, na qual Jesus esclarece que a segunda milha é o tempo necessário que nós precisamos para exercer a paciência, a compreensão e a praticar o bem e, principalmente, o amor ao próximo. Então, qual é o nosso dever? Qual é a nossa obrigação? É aprender a descer para ajudar,
dar sempre as mãos, como diz no próprio texto, àqueles que tombaram, a seguir lado a lado daqueles que necessitam da nossa companhia, seja quantas milhas que nós tenhamos que percorrer, quantas milhas forem necessárias. Se nós pararmos e pensarmos quantas e quantas milhas nós estamos caminhando com tantas pessoas que necessitam do nosso afeto, da nossa compreensão, sem desistir. Então, nós temos que fazer, quando nós fizermos a nossa caminhada, nós estaremos refletindo nas nossas atitudes e, muitas vezes, mudando o nosso modo de agir, com um único objetivo, ou seja, o nosso progresso espiritual. Nós não estamos fazendo o bem de estar caminhando junto com aquele nosso irmão que precisa da nossa mão, que precisa do nosso carinho. Nós estamos fazendo, lembrando que nós estamos fazendo um bem sempre maior para nós, porque é para o nosso progresso espiritual. Nós estaremos reconstruindo-nos e transformando-nos interiormente. Tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, o caminho é longo, as milhas são muitas, mas ela poderá tornar-se mais branda, mais suave, à medida que nós formos pondo em prática o nosso aprendizado. Então, vamos nos dar as mãos, vamos caminhar as milhas necessárias que forem, se a primeira seja mais curta, porque é aquela que nós estamos fazendo por obrigação, sem amor e sem carinho, e que as próximas sejam bem longas, que nos darão o progresso espiritual e a nossa reforma íntima. Que assim seja. E para terminar, como nós estamos no mês de dezembro, na época de Natal, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que fala como é o Natal no meu Brasil. É uma mensagem psicografada por um espírito chamado Isabel, num grupo espírita que eu e a Leda temos o prazer de frequentar, o Obreiros da Eternidade, aqui na casa em Tremembé, e o que uma companheira nossa, sempre às quintas-feiras, recebe uma mensagem. Então, essa é muito, eu acho assim, muito pertinente à época que nós estamos passando. O Natal no meu Brasil. O Natal no meu Brasil não tem neve, renas e trenós. O Natal no meu Brasil tem um sol escaldante e tem chuvas de verão. O Natal no meu Brasil é gigante, é tão contrastante com os ensinos de Jesus, porque tem luzes coloridas e casebres sem lampião. Tem Papai Noel nos grandes centros comerciais e muitos lares não tem nem o papai do coração. Tem mesas fartas com guloseimas, mas tem muitas mesas onde falta o pão. Tem crianças bem vestidas, bem cuidadas, mas tem muitas crianças abandonadas. Tem gente com muito presente e tem gente que está muito esquecida do seu irmão. O Natal no meu Brasil é um Natal contrastante. Será que Jesus está contente com o Natal do nosso Brasil? Ó Senhor, que a noite do seu aniversário, a luz do amor, da justiça e da igualdade, brilhe em todos os corações como a estrela de Belém, conduzindo-nos para o caminho da verdadeira fraternidade. Que assim seja. Obrigada, Marília. Nada. Eu acho muito bonita essa mensagem aqui. É a Dirce que psicografou. Alguém gostaria de fazer um comentário ou uma pergunta? O meu querido amigo está ali presente. Já está ali. Meu amigo presente. Boa tarde. Boa tarde, querido. Eu acho que você disse muito bem, né? Porque, na verdade, a primeira milha ela é obrigatória, mas todo mundo acaba fazendo. Agora, a segunda e as outras vão ser opcionais. Isso. É uma escolha, né?
E você só vai conseguir realmente através da tua transformação. Porque senão você vai achar que cumpriu o teu dever e parou. Você não vai evoluir. Então, essa transformação só vem através do estudo e da prática da caridade. Ela não vai vir de outra forma. Entendeu? Você precisa realmente se empenhar mesmo para aprender todas as lições. E fazer com coração, e com fazer boa de coração, vontade, né? entendeu? Com amor ao próximo. E de preferência, não ficar cantando para os outros o que você está fazendo. Que está na segunda milha. Diz que você É, está na primeira ainda, isso obrigatório, tá na né? primeira, exatamente. Que ela é obrigatória. Aí, com certeza, você vai se melhorando, se transformando, você vai atingindo essas milhas, né? E isso é em tudo, né? Como você disse, deu o exemplo do avô, das coisas, é em tudo na vida, né? A gente tem a oportunidade, nós somos convidados para a segunda milha, seja no trabalho, na família, na casa espírita, em todos os lugares, quer dizer. Então, sempre tem aquele trabalho a mais. E uma coisa que foi citada numa palestra com o mesmo tema, né? Tem um espírito, que eu sei que foi, não esqueci o nome, mas eu sei que foi falado, que quando você está a partir da segunda milha, é tranquilo, porque não tem muita gente, não tem congestionamento. Na obrigação, todo mundo está ali, né? A Por exemplo, segunda na primeira diminui milha já. existe Já congestionamento. diminui. Então, nós vamos entendeu? já por livre e espontânea vontade, então nem todos vão, né? Não. Nem todos vão para a E você segunda pode milha. perceber que é isso mesmo, né? No trabalho voluntário, na coisa, você acaba achando sempre bem poucas pessoas, né? Apesar que, acho que 2 dias atrás, né, foi o dia do voluntário, como se diz, Dia Internacional do Voluntário. Ele disse que no Brasil, graças a Deus, nós temos um dos maiores números de voluntários, né? Isso, para nós, é gratificante. É gratificante. É gratificante, isso mesmo. Mas o número perto da população ainda é pequeno. Ainda é pequeno, é verdade, é pequeno. Isso você vê em todos os lugares. Você vê nas casas espíritas, você vê nas empresas, nas próprias famílias. Entendeu? Porque realmente a primeira milha está sempre congestionada. Todo mundo é obrigado, né? A fazer, não tem como escapar dela. Não tem Agora, jeito, a segunda, a terceira, a quarta. E quanto mais você vai caminhando, né, mais você vai ficando livre. E isso também, o espírito também vai ficando leve, né? Daí também Eu acho que eu falar para você, o jugo vai se tornando cada vez mais leve. Daí a brincadeira de que não tem congestionamento, que você acaba não tendo mais que caminhar, né? E no final você faz aquilo com tanta naturalidade que para você já se torna, torna normal seguir a segunda milha. E às vezes você passa um dia trabalhando ele inteirinho, você não fica cansado. Verdade, verdade. Você está fazendo realmente, aí tem o amor embutido, né? Essa que é a evolução. E nós colocamos o aprendizado do mestre, como se diz, como rotina nossa, né? Não como nosso dever, como rotina. Como rotina mesmo nossa, de amor e carinho. E aí você descobre o que você veio fazer aqui, né? Tirar o egoísmo, é aprender o amor verdadeiro. O amor né? verdadeiro, de fraternidade. A fraternidade, é isso daí. Obrigada, querido, obrigada. Leda? Você veja que aqui todo mundo está na primeira milha, eu vou brigando, a primeira milha é obrigatória. Chamada oral, Leda. A gente fala segunda milha, quem nos impulsiona a segunda milha é a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, né? Que nos impulsiona para a segunda milha. Porque quando a gente compreende o que está fazendo aqui, que estamos de passagem, não é por acaso, temos um compromisso, né? Isso tudo foi tratado lá em cima, que é a primeira milha. A gente vem, né? O Pai do Céu vai nos colocando no caminho, vamos sendo cerceados, até que Ele fala, caminha. E aí nos subsidia com os esclarecimentos, cada um de nós, com a doutrina bendita, né? Que nos esclarece de uma forma assim tão importante para a nossa jornada, né? E aí essa segunda milha, além de não ter congestionamento, né, Vladimir, ela é mais suave e necessária. Então, quando a gente vai aprendendo, ouvindo as lições do Evangelho, a gente vai sentindo a necessidade de melhorar, da oportunidade que a gente tem, né, Maria Helena? Para o nosso próprio progresso. Se nós queremos progredir, nós devemos, dever melhorar. Exatamente. Estamos de passagem com o tempo que é o presente de Deus, esse tempo da nossa encarnação, justamente é o tempo, né, que nós temos a primeira e a segunda milha juntos para progredir, e nós sabemos que ele não se estende indefinidamente, não numa encarnação, né, nessa, no caso. Então,
urge que a gente caminhe a segunda, que a gente melhore, que caminhe a passos leves, soltos, né? Sabendo o porquê da nossa estada aqui e querendo alcançar aquela diretriz que Jesus nos traçou, né? Que é o progresso, que é esses passos iluminados. Não tem tempinho ainda? A Renata agora vai falar. Renata, hoje só tenho a agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de ouvir as suas palavras. Imagine, Renata. De poder assim mostrar para a gente com a facilidade que é mostrado tudo aquilo que todos nós estamos sempre buscando aqui, né, na Casa do Caminho, né? Então, eu acho que a nossa caminhada, né, a nossa segunda milha, nós estamos assim desempenhando essa caminhada a passos lentos, como nós todos sabemos, né, que não tem que ter pressa de nada. Muitas vezes as pessoas se desesperam por se mirarem em grandes exemplos e acharem que elas não fazem nada, porque os grandes feitos só que são reconhecidos. E nós sabemos que não é isso, né? Que cada um de nós, fazendo a nossa parte, mesmo que um trabalhozinho bem de formiguinha, vai ser reconhecido, tem o seu mérito, sim, e nós estamos no caminho certo. Então, basta ter paciência, resignação e seguir em frente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais alguém? Ninguém mais. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês, agradecer essa casa que me acolheu durante este ano todo, com muito amor, com muito carinho, aos nossos companheiros, e pedir a Jesus, nosso Divino Mestre, que possamos, no ano que se inicia, estarmos novamente juntos, aprendendo e estudando essa santa doutrina que Ele nos passou. Que Jesus abençoe todos vocês, que tenham um Feliz Natal, que o ano que vem seja melhor do que este. Graças a Deus nós conseguimos superar todas as dificuldades pelas quais nós precisamos passar, que sabemos que elas foram necessárias para o nosso progresso, para o nosso nossa melhora em nossa reforma íntima, e que Jesus esteja com vocês, abençoando todos os seus dias, não somente hoje, mas amanhã e sempre. Obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Agora, depois de recebermos tanto, né, é o momento da nossa doação de amor, de carinho, envolvendo a todo o nosso planeta, esse planeta tão lindo, que nos foi permitido estar aqui como nosso lar, como nossa escola. Que possamos vê-lo radiante, pacífico, e que esse amor e esse carinho se estenda a cada nação e aos dirigentes de cada nação, para que possam buscar a paz, a compreensão, o auxílio mútuo. Que esse nosso amor e nosso carinho envolva a cada lar, base de todas as sociedades, para que cada ser possa auxiliar uns aos outros na construção de um mundo melhor. Obrigada, Pai. Obrigada por este presente que é esta encarnação, pelas pessoas com quem convivemos, pelas roupas que usamos, a comida que comemos e o lar que nos abriga. Obrigada pela oportunidade do trabalho, pela família, pelos amigos e por tudo aquilo que nos impulsiona sempre a crescer e a sermos a cada dia melhores. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus. E ainda nessa atmosfera nós permanecemos tranquilos enquanto a sala de passos vai ser preparada. Uma boa tarde a todos.